Amém, graças a Deus. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O que você precisa saber sobre a formação do Novo Testamento? Amém? Vamos começar aí com a formação dos evangelhos sinóticos. Então, como tudo começou? Vamos tratar aqui de algumas teorias propostas para explicar as escrituras do Novo Testamento, feita pelos apóstolos e posteriormente pelos discípulos dos apóstolos que formaram a igreja primitiva. Amém? Glória a Jesus. Todos que vieram posteriormente. A primeira teoria que tenta explicar a escrita dos evangelhos no Novo Testamento são os evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, eles nasceram da tradição oral, primeiramente. Existe uma extensa estrutura de narração que é comum aos evangelhos sinóticos, ou seja, o que um dos evangelhos sinóticos dizem, os demais também dizem, ou pelo menos uma parte deles. Esses evangelhos são o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Depois nós temos a opinião de Agostinho de Hipona. Por muito tempo, a opinião de Agostinho ela foi unânime e ela foi aceita como sendo o único ponto de vista vigente que admitia a ordem canônica. Considerava Mateus o evangelho mais antigo, que Marcos o abreviou e que Lucas realizou uma síntese de ambos esses evangelhos. Temos ainda a teoria do evangelho fundamental. Essa é a proposta de E.G. Levin, feita no século XVII, mais tarde representada em outras versões. De acordo com esse autor, no antigo escrito apostólico, cujo original estava escrito em aramaico, que tinha como título o Evangelho dos Nazarenos, dele dependem os três sinóticos. Então, o esquema seria assim: o Evangelho fundamental, depois desse Evangelho surgiram o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, conforme consta aí nas nossas Bíblias, em ordem. Temos ainda a teoria mútua, ou seja, da dependência mútua, que diz que Mateus dependeu de Marcos e de Lucas, e que Lucas dependeu de Marcos para fazer os seus escritos. A teoria das duas fontes surge em meados do século XIX por C.G. Wilk e C.H. Weiss, tendo sido elaborada posteriormente por muitos outros pesquisadores, tanto que se transformou na teoria mais aceita. Era que existia uma fonte desconhecida. Amém? Essa fonte desconhecida, Lucas se apossou dela, ou parte dela, para trazer a narrativa que consta lá no seu evangelho. Lucas também pegou uma parte da sua escrita de Marcos e também da fonte Q. Amém? Por sua vez, Mateus pegou a sua fonte do evangelho de Marcos e também da fonte Q e uma outra fonte, por isso que o nome dessa teoria é a teoria das duas fontes. Amém? Então Mateus ele pega a sua escrita tanto do evangelho de Marcos como da fonte Q, como de uma outra fonte desconhecida. Brevemente estarei fazendo um vídeo sobre isso. Amém? Já fiz aí um falando sobre a fonte Q, basta você procurar aí no meu canal. Em suma, ou seja, vou fazer aqui o resumo. Nós temos que essas tradições orais, elas foram transformadas em tradições escritas, como todo o processo de escrita na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Primeiramente houve uma tradição oral, ou seja, começou a falar-se, depois é que essa tradição oral ela foi passada para o papel, para a escrita, até chegar aos nossos dias. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e até os próximos vídeos. Amém.